Deus não rejeita a oração, queridos. Oração é alimento. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. É desse jeito. Ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Espera o que Deus está falando e o que Ele está fazendo. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor. Oh, glória a Deus, aleluia. Cante com muito louvor. A gente precisa entender que o que Deus está falando é desse jeito, queridos. Quando Ele fica em silêncio, quando Deus está calado, né? É porque está trabalhando. É, Jesus, é desse jeito. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Eu também. Então louve, simplesmente louve. Passando por luta, é difícil, mas louva. É difícil louvar na prova, é difícil louvar na dificuldade, é difícil louvar sendo perseguido, é difícil louvar passando por humilhação, é difícil louvar você olhar e ver o seu celeiro vazio, é difícil você louvar com enfermidade sentindo dor, é difícil você louvar na dor, mas não é impossível. Porque Paulo e Silas, eles louvaram dentro da prisão. Eles estavam ali dentro da prisão, eles não estavam ali, como é que diz, numa festa, ele não estava ali numa como é que diz, numa festividade, né? Ele estava ali, ó, todo acabado de porrada, de acoites que eles levou, né? No meio da praça, né? Eles estavam ali acabados, mas eles olhou para um canto, olhou para outro e disse: Paulo, Silas, o que é que nós vamos fazer? E um disse para o outro: então vamos louvar, mesmo todo rebentado de porrada, todo ferido, as costas, né, deles, sangrando. Imagine, queridos, dói demais. Um cortezinho, eu me cortei outro dia aqui, com um negócio que eu estava na mão. Imagine, chega aquela ardência, né? Imagine a pessoa com as costas toda ferida, né? Imagine o Senhor Jesus, o que Ele passou por nós, né? E Paulo e Silas ali começou a louvar.
Começou a louvar. E houve o quê? Houve um grande terremoto naquela prisão, né? Aqueles presos começou a escutar. Aqueles presos que estavam ali, né? Cada um, né? Foi preso por algo. E ali começaram a ouvir, né? Ouvir. Eles, na certa, eles pensavam, mas como é que pode? Esses dois homens foi preso. Esses dois homens foi preso porque estava pregando o evangelho, porque libertou aquela jovem que dava lucros àqueles lá, né? Aqueles, como é que diz? Os senhores, né? Que usava ela para poder, né? O inimigo usava para poder, os espíritos de adivinhação. E ali, e esses homens apanham tanto, entra aqui, tá junto com a gente está aqui tudo triste, tudo aqui porque a gente errou, a gente pecou, a gente fez coisas que não agradou, que realmente foi errado. Mas eles, porque ele estava falando, ele libertou uma jovem e eles foram presos. E agora eles estão louvando, né? Aí imagine, aqueles homens começaram a ouvir, aqueles dois irmãos, né? Mesmo na dor, mas louvando, mesmo as costas sangrando, mas louvando. E ali eles viram a maravilha de Deus, eles viram como é que diz? A grandeza que Deus fez ali, o milagre que Deus fez ali. Através daquele louvor, eles nem imaginavam que Deus ia fazer tamanha grandeza, né? Enquanto ele louvava, as cadeias foram quebradas, aqueles presos foram se comovendo, aqueles presos foram recebendo aqueles louvor, né? Porque só Deus sabe como estava o coração de cada um que estava ali, né, queridos? Que estava ali, porque às vezes, muitas das vezes, o inimigo da nossa alma, o Niquito, né? O Niquito, ele pega, ele usa as pessoas para fazer as atrocidades, as coisas que desagradam o Senhor Jesus, que é abominável. E ali depois ele se arrepende, né? Quando chega ali naquele lugar, muitos se arrependem, né? E eu tenho certeza que todos ali, né? Quando começaram a ouvir Paulo e Silas louvando, eles se arrependeram, né? Daquele mal que eles fizeram ali, estavam ali dentro. E ali o Senhor Jesus trabalhou no coração de todos, né? Até o carcereiro, quando viu que as celas estavam todas abertas. Olha para isso. O Senhor Jesus quebrou os cadeados de todas as celas. Os presos não estavam tão maravilhados, ele estava tão regozijado com os louvores de Paulo e Silas, que estava falando na alma deles, que eles nem tiveram pernas para fugir. Imagine que a glória foi tão grande, a glória foi tão grande, tão maravilhosa, que eles não tiveram ação nem vontade de fugir. Eles continuaram ouvindo Paulo e Silas louvando, né? Aquele carcereiro, quando acordou, que viu que estava tudo aberto, arrancou a espada, né? Ele tirou a espada da bainha, da cintura, e já queria passar no pescoço dele. Mas ali Paulo e Silas disse: epa, não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, a gente tem que ver que o louvor sincero, o Senhor Jesus, ele transforma, ele faz milagre. Não, eu não estou falando as pessoas pegar e dividir as coisas, né? Louva a Deus e louva o mundo, louva a Deus e louva o mundo. Eu estou falando ali, Paulo e Silas estavam ligados. E aqueles presos ali, mesmo de religiões diferentes, que eles não eram evangélicos,
Os que estavam escutando não era, mas eles viram como é que diz? Eles viram o louvor que saía da boca de Paulo e Silas. O Senhor Jesus usava, e ali eles sentiram na alma, no fundo da alma deles. E ali o Senhor Jesus trabalhou e houve salvação. Todos se converteram ao Senhor, e ainda o carcereiro e a família dele. Então, não pare de louvar, minha irmã. Às vezes você está passando uma luta tão grande com teu filho, com tua filha, com teu marido, com a tua esposa, vice-versa. Mas o Senhor Jesus, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Só não faça desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque o Senhor Jesus, Ele é bom. Assim como Ele fez aquele grande terremoto acontecer naquela prisão, naquela cadeia, e aqueles cadeados se quebrou, Ele tem poder para fazer também maravilhas na tua casa. Ele tem poder para fazer maravilhas na tua vida. Ele tem poder para fazer maravilhas na vida de teus filhos. Ele tem poder para trabalhar na vida do teu marido, da tua esposa. Eu não sei que tipo de prova você está passando, que tipo de luta você está enfrentando, mas tenha certeza, confia no Senhor, confia, acredita, tenha certeza que o Deus de Paulo e Silas, Ele está aí com você. É o mesmo Deus que deu vitória a Paulo e Silas, é o mesmo Deus que vai te dar. Então não pare de louvar, não pare de adorar, faça igual a irmã Sueli. Irmã Sueli está triste, está louvando. Chega incomoda o inferno. Está alegre, está louvando. Está chorando, está louvando. Tem que louvar, meu irmão. Às vezes o louvor não quer nem sair, mas eu começo a subiar. Depois ele começa a sair. Mas o Senhor Jesus, Ele trabalha. Tenha certeza que grandes maravilhas o Senhor vai fazer sobre a sua vida, porque Ele é fiel. Assim como Ele foi fiel com Paulo e Silas, houve salvação, naquela cadeia houve muita salvação, fora houve muita salvação, porque até a família do carcereiro recebeu a bênção. Então tenha fé, acredite, porque o que Deus vai fazer é coisas grandes na tua vida. Quando vier o desânimo, peça força a Deus e louve. Comece a ouvir uns louvorzinhos no celular, comece, se tiver um sonzinho, liga seu sonzinho baixinho, comece a ouvir, e o Senhor Jesus, Ele vai alegrar teu coração, porque o louvor, Ele fala dentro da nossa alma, Ele é fiel. O Senhor Jesus, Ele é fiel para cumprir o que Ele tem prometido, e não se preocupa não, que hoje você está passando por provações, por humilhações, mas o Senhor Jesus, Ele é fiel para te colocar sentada em cadeira de honra. Você pode ter sido humilhado igual Paulo e Silas, assim, né? Ter sido humilhado, porque eles foram humilhados na praça, eles apanhou inocentemente só porque ajudou, né? Então não se preocupa não, porque o mesmo Deus que deu vitória a Paulo e Silas, minha irmã, meu irmão, vai te dar vitória também. Você entendeu que você é inteligente. Gratidão total a cada um de vocês que assiste, comenta, compartilha esse vídeo. Muito obrigada a vocês que estão chegando agora. Deus é fiel para cumprir na sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.